noite, boa noite. Agora nós estamos ao vivo. Esperando o pessoal chegar, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o conteúdo da nossa live de hoje. Nai, boa noite. Estou escrevendo aqui para fixar aqui nos comentários o conteúdo da live de hoje, tá? Seja bem-vinda. Aguarda um pouquinho que já já a gente começa. Roberta, boa noite. Tô só escrevendo aqui para fixar no comentário, tá, pessoal? Por isso que eu tô parecendo um robô olhando para a tela e não tô olhando para vocês. Vocês que já entraram, vai curtindo a live, por favor, que isso ela vai ganhando relevância e vai alcançando mais pessoas, tá? Pronto, comentário fixado. Então, boa noite, já estamos com vocês duas aqui ao vivo, tá? Não sei se vocês me conhecem, eu sou Matheus Morari, psicólogo aqui do interior de Rondônia, moro aqui no São Miguel do Guaporé, sou terapeuta individual e de casal, atualmente, por enquanto, na abordagem cognitiva comportamental, me especializando para abordagem sistêmica para atender individual, casal e família, que é o que mais move meu coração, tá? Daqui a pouco a Aline vai estar entrando aqui comigo pelo perfil da Center Physio, que é a clínica de Rolim que a gente atende lá. E aí, eu já vou pedindo para vocês, pedindo de novo, né? Tô cheio de pedanças, né? Envie essa live para no mínimo 3 pessoas. Hoje a gente vai estar falando sobre razão e emoção. Esse embate, essas dúvidas que o pessoal tem e às vezes fica defendendo, não, você tem que ser racional, não, deixe o seu coração te guiar. O que será, né? Que é o melhor, se é que existe melhor ou não, todos esses mitos, verdades, explicar o máximo possível e os pormenores das questões emocionais, das questões racionais, falar um pouco da área do cérebro e tudo mais. Então, por isso que é importante a participação de vocês. E esse conteúdo pode impactar, né? Eu acredito que vai impactar a vida de vocês e a vida de todos que participarem. Então, esse engajamento aqui das redes sociais, né? O robozinho do Instagram que nos observa e dita o que é bom ou ruim, é isso que ele avalia, né? Então, para ele ver que isso é bom de fato, para ele entender porque ele não sofre de saúde mental, porque ele é um robô, ele precisa de que tenha comentários, que tenham curtidas, que tenham compartilhamentos, para ele, nossa, interessante, mais pessoas precisam saber disso. Essas são as regras do jogo, né? Beleza? A Aline chegou, tá? E eu vou convidar ela já para entrar. Tá bom? Então, boa noite vocês que estão aqui com a gente. Então, enviada. Boa noite, Mitânia. Boa noite, Nádia. Não sei se eu tinha falado já boa noite para vocês duas. Tá chegando aí, ó. Chegou. Noite, boa noite. Boa noite. Adriele é Adrirena Muller. Pessoal, desculpa, porque às vezes eu vou ler essas coisas aqui e eu posso acabar falando o nome errado de vocês, tá? Mas não fique bravo comigo, não. Tá bom? Boa noite, Nádia. O áudio tá bom pra você e Aline? Minha voz? Tá ótimo, tá bom. Beleza, então. Sejam bem-vindos. Eu já pedi pro pessoal, Aline, antes de você chegar, já ir curtindo, né, pro robozinho do Instagram entender essa live como relevante e encaminhar aí para 3 pessoas para alcançar aqui, tá? Sim, sim. Mais pessoas. Como hoje nós iremos falar sobre razão e emoção,
todos nós, né, já passamos assim por algum momento da nossa vida em que nós tivemos que tomar um caminho e que a gente não sabia se seguia os sentimentos, as emoções, ou se a gente tomava uma postura um pouco mais racional. Então, se você conhece alguém que está passando por algum conflito, alguma decisão, ou caso comprou uma bicicleta, manda o aviãozinho. Para ajudar, com certeza essa live vai ajudar vocês a tomarem decisões melhores, pode ter certeza. Se for, a gente for pensar o objetivo final dessa live, vai ser você ter mais controle, lógico, pelas suas questões racionais e emocionais, mas tomar decisões melhores. E por que tomar decisão melhor é tão importante? Nós somos consequências das nossas decisões. A gente já falou isso praticamente na live de autorresponsabilidade. Se a gente não tem o conhecimento básico de tomar boas decisões, nós vamos sofrer consequências danosas. Então, nós somos consequências do ontem. Então, decisões melhores vão nos tornar pessoas melhores, melhores resultados e assim vai. Entendeu? Então, por isso que é tão importante essa live, é um dos problemas. E hoje em dia, essa luta, metade do povo defende que não vai seguir seu coração, aquilo que você ama. O outro fala, não, faz primeiro, né? Por exemplo, no sentido profissional, né? Não, faz primeiro um negócio que te dá dinheiro e depois você vai fazer o que você gosta. E o que é então, será? Será que é um ou outro? Porque o pessoal sempre está querendo dividir. Será que está dividido? Será que está junto? Então essa dúvida faz com que as pessoas tomem decisões erradas, fiquem ambivalentes, atordoadas, não sabem que rumo seguir, e aí vão tomando decisões equivocadas, meio para lá, meio para cá, e isso vai trazendo prejuízos gerais, né? Então, por isso que é importante essa live, esses problemas que a gente vai abordar e solucionar com vocês aqui hoje. Então, Márcia, boa noite, a Jaque já entrou aqui. Olha, hoje tem apoio de mãe agora. Eita, nós, hein? A Márcia. Boa noite, Jaque. Matheus e eu só tá faltando o David aparecer aqui agora, do 6. O David está atrasado. Matheus e eu estamos combinando. Pior, né? Se bem que, ó, não é rosa. Aqui tá mostrando rosa, mas não que eu tenha nada contra, mas esse aqui é um vinho, mas na luz, quando bate aqui, fica parecendo rosa. Tá parecendo. Mas não é não, mas se fosse, tem problema não. Tem umas rosas ali que eu gosto de usar. Sim. Então, Matheus falou da dificuldade, né, de a gente tomar decisões na vida, o pessoal tá entrando, e aí quem vai... que horas são? Já são... Já faz 5 minutinhos que a gente começou. 8h05. Tá. Então, boa noite, Matheus. Falando... Entrou o Matheus aqui, ó. Ah, tá. O Boechat, que parece que é meu irmão, mas não é não, viu? Seja só porque é grande e barbudo também. Leni Brito, seja bem-vindo. Pode falar o que você está falando aí, Aline. Então, Matheus trouxe aí, fez uma introdução falando sobre a dificuldade que a gente tem muitas vezes de entender as nossas emoções, de entender quando que a gente pauta uma decisão na racionalidade. Para a gente adentrar esse tema, primeiramente é importante a gente entender que muitas vezes a gente consome muito conteúdo dizendo que nós somos seres racionais, só que na verdade nós somos mais seres emocionais do que racionais, né? E que é humanamente impossível a gente escolher um único caminho, dissociar as duas coisas. Não, ou eu vou tomar uma decisão extremamente racional, sem qualquer resquício de emoção, ou eu vou tomar uma decisão baseada totalmente em emoção, sem nenhum resquício de racionalidade. Não existe isso, né? Aline, calma lá, Aline. Você está entregando quase que a cereja do bolo final. Deixa o povo ficar mais na espera. Tô fazendo só a introdução. Vamos deixar o povo ficar mais na espera. Né? A gente já pode até já perguntando para eles aí. Você se julga mais racional ou mais emocional? Você acha que nas suas decisões você é mais racional ou mais emocional? E aí o que você prefere? O que faz mais sentido, ter mais valor para você? Decisões pautadas na razão ou decisões pautadas na emoção? Vamos ver como que está aqui. A gente gostaria de escutar vocês para a gente ter uma noção aqui da nossa live
qual que é a realidade. E lembrando que, igual a live passada de segunda, no final, para quem ficar até o final, tá? A gente vai passar uma técnica exclusiva, vai ter um bônus aí, a gente vai passar uma técnica para te ajudar a compilar tudo isso que a gente vai ensinar hoje para vocês, né, compartilhar, para vocês executarem no dia a dia, não só jogar o conhecimento e deixar ele solto, não. A gente vai amarrar e entregar uma forma de vocês executá-lo, trazendo resultado. Mas lá no final, por isso acompanha a gente. Já colocou aqui 110% emocional. 110% emocional. Boa noite, Renata. Denise. Aí, ó. Roberto falando que também é mais emocional. Interessante, interessante. Será que todo mundo aí é mais emocional? Olha, eu posso dizer da minha parte, né? Que eu falo, a gente pede para vocês fazer pergunta e não respondo também, fica, vamos ser empático, né? Normal, Aline, é normal as coisas cair, cai mesmo. Cai mesmo. Relaxa. Eu sou muito ambivalente. Tem mais situações que eu sou racional e tem situações que eu sou mais emocional. Mas, via de regra, eu não sou uma pessoa que tem muita alteração emocional. Né, muito picos, assim, coisas que disparam gatilhos emocionais. Só aquelas que a gente já é programado, né? Só aquelas que já é instintivo. Agora, situações assim que me despertam muita emoção, não tem. Então, apesar de ser ambivalente, para escolher um, eu estaria mais do lado racional, mas de uma maneira consciente que consegue alterar nessas transições. E tu, Aline? Então, eu acho que eu sou um... Não sei. Eu chuto e você é mais racional. Eu chuto. Será? Mas essa é a grande questão. A grande questão é, você conhece uma pessoa que você acha que é mais racional, mas será que ela é mais racional ou será que ela regula melhor as emoções dela? Essa é a grande questão. Exatamente. Vai entender. Essa é a questão. Esse é o problema. Essa é a questão. Tânia falando, já fui mais emocional que agora e tá tentando ser racional nas decisões importantes, mas sem deixar a emoção de lado. Legal. Alguém mais comentou alguma coisa aqui? A Roberta falando que ela é mais emocional. Renata também total emocional. Até agora tá todo mundo no lado emocional aqui praticamente, viu? É sinal que você é ser humano. É sinal que você tá vivo. Já. Que bom. Só que a gente tem uma coisa para contar para vocês. Ninguém consegue tomar nenhuma decisão que não seja emocional. Todo mundo é emocional. Exato. Difícil é você encontrar uma pessoa racional, mas o racional, ele é emocional. Uhum. Caso, assim, muito extremo, quando a pessoa é totalmente concreta, porque o emocional está muito mais voltado, na verdade, o sentimento, né? Que tem uma leve diferença entre emoção e sentimento. O sentimento é muito mais voltado para a questão subjetiva e o racional está mais voltado para o concreto. Então, tem algumas situações, alguns modelos mentais que de fato são mais concretos. Por exemplo, autistas, eles são extremamente concretos. Não quer dizer que eles não são emocionais, que eles não sentem. Mas o cérebro deles funciona de uma forma mais concreta, né? Então, há várias formas. E tem pessoas que não são do espectro, do TEA, mas têm um padrão mais racional. Porém, ter o padrão racional não quer dizer que ele não tem emoção. Pode ser que às vezes ele não valide, não reconheça, ou não entenda, não interprete aquilo como emoção. Mas a emoção está sempre agindo. Só que ele se julga racional e não emocional. Aí será que é verdade? Então não é bem assim que a Amanda toca, né? Temos aqui o Levi, que falou que ele é mais racional. Muito bom. O primeiro até agora. Primeiro. Só que aí o Lênin, tá vendo? E aí a gente tá esse estereótipo que a gente tem, né? Que homem é mais racional e mulher é mais racional, né? Emocional. Que o homem pensa com a cabeça e a mulher pensa com o coração, né? Até essa questão que a gente coloca, né? Que a gente coloca como arquétipo da racionalidade o cérebro, a cabeça e da emoção o coração. Mas aí será que isso é verdade também, né? É outros 500. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que sim, que isso faz sentido, que as mulheres elas tendem a
a deixar a emoção pesar um pouco mais, né? Por toda a questão de de cuidado, de afeto, né? Instinto maternal, aquela coisa toda. E tivemos mais comentários. E aí também, o porquê eu acredito também que a mulher tem mais facilidade emocional. Porque se a gente for ver o padrão social, né, que a gente segue da nossa cultura, a mulher é muito mais validada, tem com certeza uma predisposição genética, eu acredito, né? Não vou saber se está certinho, se tem um estudo que valida, mas a questão ambiental é muito mais estimulada, o cuidar, o afeto, estar presente, né? O interpretar, o entender, né? Porque a mãe é muito mais de interpretar o que o bebê está sentindo e tudo mais, ela que gera. Então, tem uma série de estímulos cultural, biológico, que estimula isso. Então, logo, se é mais estimulado, vou desenvolver mais essa habilidade. Já o homem, ele é muito mais voltado para resolver problema, trazer resultado, tem que trazer, tem que manter, tem que construir, tem que fazer, tem que... e aí ele vai focando mais o cérebro para probabilidade, para raciocínio lógico, para essa parte. Então ele é mais estimulado nessa parte. Ainda tem aquelas culturas bestas, né? De que o homem não chora, o homem que sente ou que expressa o que sente, aí já não é homem, e assim vai. E aí vai gerando ainda mais o que a gente fala de embotamento. E aí isso vai se perpetuando. Embora na nossa bolha aqui a gente tenha uma noção que isso não é realidade, não é a realidade da nossa vida, na grande massa social é o que impera, infelizmente, ainda. Né? Então isso é uma questão que a gente já está questionando. A gente tem que, muitas vezes, rasgar essa bolha e vir uma nova realidade. A gente tem que tomar consciência da existência dela para alterar a nossa realidade e formar como se fosse a nossa bolha, a nossa realidade. Né? Isso. Eu gostaria de iniciar... Tem alguma coisa para falar agora? Que eu ia iniciar uma reflexão aqui sobre... Pode ir? Pode. Uhum. E aí, pessoal, então começando mais a aprofundar o tema, né? A gente já conversou, já explicou bastante. Fique até o final para receber a dica final, tá? Chame mais pessoas e bora lá. Muitas vezes a gente está falando que é mais emocional, só que aí a gente muitas vezes não sabe nem o que é emoção, né? O que são as emoções? As emoções, elas são aspectos puramente, grande parte, fisiológicos. São padrões neurológicos do nosso cérebro primitivo. Então as emoções são mais primitivas. Elas liberam um conjunto, né? Ela gera uma descarga no cérebro, tem um estímulo, a emoção vem, e ela dispara um conjunto de reações e comportamentos para garantir a sua sobrevivência. Eu estou falando bem grosso modo, resumindo do resumo, assim, espremendo, né? Que é bem complexo. Porque a gente tem algumas emoções, as emoções básicas, né? Se a gente for ver lá o filme Divertidamente, é praticamente bem similar àquilo, né? Só que faltou duas emoções ali. Então as emoções básicas é a alegria, né, que é a felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo, aí tem a surpresa e desprezo. Então são 7. Essas são configurações básicas que elas podem se misturar e criar outras. Então as emoções são mais primitivas, tá? E elas têm funcionalidade de sobrevivência. Por exemplo, o medo. O medo serve para te disparar uma série de mecanismos de acelerar seu batimento cardíaco, dilatar sua pupila, né? Contração muscular, o sangue vai correr mais rápido, você vai oxigenar mais. Para quê? Para lutar contra um predador ou para fugir de uma situação ou até para se esconder. Então ele luta, fuga ou paralisa. Está muito voltado à ansiedade. Então o medo tem essa função para te garantir a sobrevivência. A tristeza te garante a reflexão e resolver um problema. A surpresa, ela vem para te identificar uma quebra de padrão. O cérebro funciona fazendo previsões, né? Vou atravessar a rua, passando esse cruzamento, vou chegar do outro lado. Se acontece alguma coisa, um acidente, o que quebra esse padrão, você fica surpreso. Qual que é a reação? O olho abre, né? Para prestar atenção no que aconteceu e fazer novas previsões. Então, e assim vai. O nojo também é para sobreviver, para eu sentir uma coisa, ver que não faz bem, que não me agrada, e eu vou sair de perto, não consumir. Então as emoções são bem primitivas, tá? Isso faz sentido para vocês? Vão pensando, vão dizendo aqui para nós se vocês já tinham escutado essa explicação.
Já os sentimentos é muito mais complexo, porque eles são as interpretações das emoções. Quando as emoções vêm para a consciência e eu dou um significado para aquilo. Então, o sentimento pode ser a própria emoção em si. Então, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, eu sinto nojo, eu sinto surpresa. Ou pode ser outras coisas. Pode ser dó, pode ser pena, timidez, vergonha, né, ternura, compaixão, empatia. Né, são sempre uma palavra. Então, esses sentimentos, né, são mais subjetivos. Então, e são áreas do cérebro diferentes. Áreas do cérebro que regem as emoções e disparam elas não são as mesmas áreas do cérebro que interpretam e dão significado do sentimento. Então, essa visão de que as emoções estão no coração, na verdade, a emoção está lá no fundo, quase no meio do teu cérebro, que é o cérebro mais primitivo, né, as partes mais primitivas do cérebro. Então, elas são ali conjuntos neuroquímicos que disparam algumas sinapses ali que vão ter padrões de comportamento. E aí, as interpretações dessas emoções, e nem sempre elas vêm para a consciência, tá? Boa noite, Lindomar, seja bem-vindo. Nem sempre essas emoções se tornam consciente, então tem possibilidade das emoções ir te guiando e você não perceber elas, mas quando uma emoção é interpretada, é tomada para a consciência, ela vira um sentimento. Então, às vezes a gente fala como sinônimos, são parecidos, similares, mas emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa. Tá? Gostaria de complementar alguma coisa, Lin? Então, é basicamente esse o mecanismo, né? A gente entende que as emoções, todas elas são importantes, apesar de que a gente sempre gosta de falar, de dividir em dois grandes grupos de emoções positivas e emoções negativas. Todas elas têm uma função na nossa vida. Então, a gente não gosta de classificar dessa maneira, porque na realidade negativo não é exatamente a emoção em si, mas a forma como eu vou me comportar diante dela, né? Então, o meu comportamento, isso, a minha reação, ela vai determinar se essa reação vai ser positiva ou não. Para vocês terem noção, existe no transtorno bipolar, por exemplo, uma fase chamada mania, né, ou euforia, que ela pode ser muito confundida com felicidade ou alegria. Então, são pessoas, por exemplo, que quando estão nessa fase, elas saem distribuindo dinheiro para todo mundo, elas saem comprando tudo para todo mundo, fazendo um monte de dívida, elas enlouquecem, e a gente tende a chamar de felicidade, né? Então, é um comportamento nitidamente prejudicial dentro de um quadro patológico e que não é positivo, né? A gente poderia pensar felicidade, alegria, euforia, positivo, não necessariamente. E hoje, nessa live, a gente vai entender que as nossas decisões, né, qualquer decisão, desde uma decisão simples, tipo, o que eu vou jantar daqui a pouco, até uma decisão mais importante, tipo, que curso eu vou fazer, que graduação eu vou fazer, todas elas são tão complexas, envolvem mecanismos tão complexos, emocionais, históricos, culturais, psicológicos, fisiológicos, tão complexos que a gente não pode só classificar em duas categorias de emocional e racional. Né? É perigoso a gente classificar dessa maneira, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em pautar decisões em um comportamento ou em outro, o Matheus trouxe aqui uma forma, uma explicação muito interessante sobre as nossas próprias emoções. Por quê? Porque não existe uma pessoa que ela vá tomar uma decisão que seja uma decisão estritamente racional, porque a gente não consegue controlar as emoções. Eu não posso falar, não, agora eu vou deixar minhas emoções de lado que eu vou tomar uma decisão racional aqui. Não é assim. O que diferencia... Então quer dizer que uma pessoa que ela é, entre aspas, racional, é uma pessoa que ela vai tomar decisões sem a influência da emoção. Não. O que a gente diferencia é que a pessoa que ela consegue tomar decisões ditas racionais são pessoas que são mais sensíveis às consequências do seu próprio comportamento. Exatamente. Como assim? Vamos entender. Vou colocar aqui um exemplo, o Matheus traz bastante exemplo do relacionamento pai e filho. Eu vou colocar esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um filho e que semana passada esse filho pegou a criança naquela fase que ela mexe no armário, tira tudo, joga no chão, né? Então, o meu filho, ele tirou todas as panelas do armário e jogou no chão. Aquilo gerou em mim uma raiva, eu senti a raiva nascendo e eu estourei com meu filho. Eu gritei. Além de gritar, eu bati.
certo? Ok. Hoje, isso aconteceu semana passada. Hoje, o meu filho voltou a fazer a mesma coisa. Aí eu paro e penso, mas eu bati e gritei com ele semana passada, ele tá fazendo de novo. Será que eu vou ter que bater de novo? É a minha emoção vindo. Uma pessoa que ela é dita emocional, ela vai tentar dar vazão ao que ela está sentindo. Estou com raiva, preciso dar vazão a essa raiva. Como que eu faço isso? Através do que a gente chama de expressão emocional. Eu bato, eu grito, eu chuto o pau da barraca, eu quebro tudo, eu, entre aspas, surto. Tá? Agora, uma pessoa que a gente fala que ela é mais do tipo racional, é o tipo de pessoa que ela pensa assim, olha só que interessante a ligação que ela faz. Bom, semana passada o meu filho tirou as panelas do armário, eu briguei, eu bati e não adiantou nada. O meu comportamento não teve uma consequência, a consequências que eu esperava. Então eu entendo que se eu tiver aquele mesmo comportamento, eu vou ter novamente essa consequência que eu estou tendo agora, que é o quê? A repetição do padrão do meu filho de jogar tudo no chão. Se eu quero ter uma resposta diferente, eu tenho que tomar uma decisão diferente, porque aquela decisão não funcionou mais para mim, né? Então, essa pessoa não sente nada, ela não sentiu raiva, ela não sentiu vontade de bater, sentiu. Mas a grande diferença é que ela é mais sensível à consequência do comportamento. Então, eu quero resultado diferente. Eu quero que o meu filho aprenda que ele não pode tirar as panelas do armário. Certo? É isso que eu quero que ele aprenda. Então, para que o meu filho tenha uma resposta diferente, o meu comportamento precisa ser diferente. Né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui para a gente entender. Não sei. Eu sei que o Matheus foi um excelente aluno na faculdade e eu fui uma boa aluna também, né? E sei que o Matheus fazia todos os trabalhos. Quem está aqui que estudou com a gente sabe. Né? Eu também procurava, pelo menos, fazer todos os trabalhos, né? Mas vamos pensar aqui um aluno, por exemplo, que ele vai apresentar um trabalho muito importante, um seminário numa disciplina que ele está precisando de nota para passar. Uma pessoa que geralmente age pela emoção e age pela razão, elas vão tomar decisões acerca desse mesmo fato que vão gerar consequências diferentes. Então vamos supor que um grupo de amigos meu falou assim, vamos tal dia, sei lá, sair para tomar uma cerveja? Aí eu penso, não, mas esse dia eu vou ter que apresentar um trabalho muito importante na faculdade. Uma pessoa que ela é mais emocional, ela é menos sensível à consequência do comportamento dela, ela pode falar, eu vou. Pois eu dou um jeito de conseguir essa nota. Né? Porque ela tá dando vazão ao que é o prazer momentâneo, a vontade dela momentânea de ir lá, de ficar com os amigos e desconsiderou a prioridade dela. O que deveria ser prioridade. Uma pessoa que age mais pela razão, que tipo de pessoa que é essa? É a pessoa que ela entende que da vez passada ela teve um trabalho para apresentar, ela não apresentou e ela tirou uma nota muito baixa. Então, se ela quiser um resultado diferente, ela tem que dar um outro direcionamento para a emoção dela, que seria focar todas as energias na execução do trabalho em si, né? Porque é a prioridade para ela. Então, olha só a diferença. Não é que uma pessoa sente menos ou uma pessoa sente mais. É que uma pessoa, ela se conhece mais, ela tem, a gente fala que um repertório de autoconhecimento mais avançado, mais rico, e ela entende que tipo de padrão de comportamento vai gerar determinados tipos de consequências. Isso. E aí a gente vai entrando nessa parte da emoção. Frisando aqui que é bem parecido com a questão mente-corpo, que as pessoas querem separar corpo e mente. E na verdade, né, falando de saúde mental, está integrado. A sua mente vai refletir no seu corpo reflete na sua mente, e assim vai. É um ciclo, não é linear, causa e efeito. É um ciclo. Qualquer defeito que colocar no ciclo vai afetar como um todo. Um ciclo não tem início e fim, igual uma linha. Uma linha, o início está aqui, o final está ali. No ciclo, não interessa. Entendeu? Então, a mente, a racional e a emocional está junto. Como eu estava falando, as emoções são mais essa parte primitiva, né? Esses padrões básicos de comportamento. E frisando coisa que a gente já falou, a gente vai retomar. Que a gente não decide o que a gente sente. Então, por exemplo, alguém está invadindo a sua casa. Ou você está andando na rua e se depara com um cachorro brabo, grande.
Você não vai conseguir falar assim, pera lá, eu tenho que sentir felicidade. Ou eu tenho que sentir vergonha. Não, você vai sentir medo. Vai sentir medo. Cada um numa intensidade diferente e cada um vai ter uma reação diferente. Mas você vai sentir medo. As reações básicas é a mesma, né? Vai suar, vai congelar, ou vai acelerar, né? Vai tomar uma ação que depois não vai... Você vai ter um sequestro emocional. Tem alguns autores que falam isso de sequestro emocional. Tem casos de pessoas que em situação de assalto, quando se deu conta, viu a arma, antes da cara falar assalto, tem gente que já se viu lá do outro lado da rua e não sabe nem como atravessou. Só sabe que estava lá do outro lado. Ou que, né, pessoas mais reativas que foi para cima e depois só vê que está em cima do cara com a arma na mão. Não sabe nem como aconteceu. Porque teve um sequestro emocional. A emoção foi tão grande que ele agiu. Então, situações que despertam esse gatilho intenso da emoção, a gente vai agir. Tá? E se com treinamento a gente consegue tranquilizar esse pensamento mais rápido, que é o pensamento emocional. Ele é rápido. O impulso, agir por impulso, por instinto, que é a emoção, é o rápido. E é o mais forte. É o mais forte. Por isso que você tem que treinar. Porque se você não treinar a sua cognição, o seu questionamento... Boa noite, tá, pessoal? Todo mundo que está chegando aí. Tá? A gente está falando aqui sobre razão e emoção, como ajudar isso a tomar melhores decisões. Tá? Então, já que é o mais forte, eu tenho que treinar para conseguir lidar. Tem até, eu não lembro, mas está num livro de um pesquisador, mas que é uma citação de um monge, tá? Que acho que estava até citando o Buda, que é como se dirigir um elefante. Né, guiar um elefante. Se o elefante não é treinado, ele faz o que ele quer, ele vai para onde que ele quer. A gente tem que aprender a domar para conseguir guiar esse elefante, que são as nossas emoções. Tá? Então, o racional, então a gente vai trazer como cognição, como pensamento. Toda vez que você está fazendo um exercício de racionalizar, de ver os prós e os contras, de pensar sobre aquilo, analisar, isso você está usando da razão. O que eu ganho com isso, o que eu perco, o que eu vou, quais são as consequências, isso é a razão. Tá? Então, se você está tendo atitudes muito impulsivas, você está, né, agindo por emoção. E se agir por emoção por si só é ruim. E agir por razão por si só também é ruim. O ideal é a harmonia entre eles. Eu falo nem equilíbrio, porque eu não gosto do equilíbrio, porque o equilíbrio é estático e a saúde mental é dinâmica. Então é a harmonia entre eles. A partir do momento que eu vou treinando, então, essas técnicas, né, é justamente sobre isso que vai ser o bônus final. No final a gente vai trazer essa técnica para vocês, que vai trazer grande resultado. A gente usa em contexto terapêutico, ou seja, é material pago que a gente está entregando gratuitamente, né, para controlar isso. Então, identificando o pensamento, eu vou conseguir controlar melhor isso. E aí, quanto mais eu vou pensando, mais eu vou também questionando o pensamento. Porque a emoção é tão forte, gente, que ela vai ditar o que você pensa. E às vezes o que você está pensando, você está achando que é racional só porque você está pensando, mas na verdade foi a emoção que trouxe, muitas vezes. Né? Via de regra, o pensamento que traz emoção. Né? Tanto é na estratégia que a gente usa, é o pensamento que eu sinto. Mas é difícil eu colocar certinho um robozinho, vai pensar e vai sentir. Às vezes a emoção que vai trazendo para eu querer racionalizar. E isso está voltado para o ato de consumo, para o ato de escolha de um parceiro, para o ato de uma parceira, né, para a escolha de uma faculdade. Eu tomo a decisão via de regra emocional e depois eu quero usar a minha razão para justificar aquilo. Eu estou num relacionamento ruim, numa escolha ruim, não estou me sentindo bem, mas eu não valido as minhas emoções, eu tô nem aí, né? Vou empurrando o bote e vou achando argumentos para sustentar. Ah, é só uma fase, vai passar, não, eu saio a hora que eu quero, termino a hora que eu quero, e assim vai. Entendeu? Então, via de regra, a gente é emocional. Via de regra, as nossas atitudes são emocionais. Dificilmente é razão, muita razão. Só que deixar a cargo delas, das emoções, é perigoso. É perigoso. Tá? Então a gente tem que treinar mais essa racionalidade. E a parte, né, é complexo, mas resumindo, é o córtex pré-frontal do cérebro, que é a parte mais superficial aqui do cérebro, né, a camada mais nova, né,
que a gente vai, que é onde ocorre essas sinapses da racionalização, do pensamento. Então ele tem capacidade de regular a emoção. Então a emoção é disparada. Você fala, epa, não é assim que tem que sentir, não é nesse tanto. Tudo bem você sentir medo, tudo bem você ficar ansioso, mas não é desse tanto. Vamos analisar, né, o cérebro, o córtex é esse juiz, a razão é esse juiz que pondera, que media, tá? Então, precisa de exercício. Aí a pergunta para vocês é, né? Levanta a mãozinha assim, né? Acho que tem esse meme assim, só da mãozinha assim para cima, ou do dedinho. O quanto de vocês que faz esse exercício de se questionar? Quantos de vocês que se questionam, né? Vem o impulso, pá, eu me questiono, né? Não é bem assim que pensa, calma lá, você está sentindo, por que você está sentindo isso? O que será que está por trás desse sentimento? Porque a gente acha que a razão é para sufocar, né? Eu estou amando a pessoa, né? As músicas sofrência. Eu estou amando a pessoa que me faz mal. Eu tenho que sufocar esse sentimento com a razão. Eu quero comprar porque eu desejo aquilo, eu tenho que sufocar. Eu estou sofrendo luto, eu tenho que sufocar. Tenho que usar a razão para sufocar. E não. A razão é para validar. Eu tenho que validar o que isso em mim está sentindo por quê. Por que eu estou sentindo? Algo em mim está comigo, algo em mim está triste. Por quê? O que está querendo me dizer? Que mensagem está querendo me dizer? Porque muitas vezes a emoção é um sinal para dar um alerta, é a luzinha piscando, ei, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Entendeu? Então, tá vendo como é complexo? E se é complexo para a gente, muitas vezes até conseguir definir e explicar, a gente está dando o nosso melhor, acredito, né? Que esteja surtindo efeito, que vocês estejam entendendo, vão dando esse feedback para nós. E além disso, aplicar em nós, isso é nosso campo de conhecimento. Imagine a massa das pessoas que não têm esse discernimento. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Então, é importante fazer esse treinamento. A psicoterapia ajuda nesse treinamento, né? Tem outros recursos, tem inúmeros outros recursos, mas, via de regra, a TCC, né, cognitiva comportamental, ainda mais é o que mais mostra, tem mais estudos que mostram essa eficácia nesse treinamento. Então, mas eu não estou com problema na terapia, eu não preciso para terapia, eu estou me relacionando bem, eu estou tudo bem. Mas e as suas decisões? O quanto que você sabe controlar a sua razão, sua emoção? Está 100%? Está fazendo escolha 100% maravilhosa? Não se arrepende de nada, 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 nada. Ótimo, parabéns. Tá? Mas se a gente sempre tem que melhorar, eu acredito que você também tem. E o processo terapêutico ajuda nisso. Tá bom? Isso daqui, esse conhecimento, essa psicoeducação que a gente está fazendo, é o primeiro passo e já ajuda. Já traz resultado. Mas muitas vezes existem casos específicos de crenças voltados para razão, emoção e tal, que vão gerando muitas vezes essas distorções cognitivas, e a gente vai misturando, não define bem, né? Tem gente que tem baixa empatia, porque não sabe, não tem habilidade de identificar a emoção. Por exemplo, uma pessoa que treina vê para o rosto da Aline, né? E pode ter uma noção numa conversa se ela está gostando ou não está gostando, se aquele comentário que eu fiz despertou interesse ou não despertou, né? Estudando linguagem corporal, não é o meu forte, a gente dá umas pinceladas, né? Mas quem estuda lá, né? O Vitor Santos fala bastante no canal Metaforando, eu sigo ele, né? Consegue sim fazer uma leitura melhor. Mas uma habilidade empática a gente já vai discriminando. Mas se a pessoa que é crua, nua e crua de emoção, ela não consegue ter esse feeling. E se não tem esse feeling, as minhas interações ficam piores. E aí, às vezes, eu vou escolhendo parceiros piores, escolhas de trabalho piores, equipes piores, amizades piores. Não é uma coisa fixa, tá, pessoal? Mas é uma possibilidade muito mais recorrente. É um risco muito maior. Tá? Então, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Só a Renata e a Gisele que levantou a mãozinha? Ah, não, tem um monte de gente que levantou a mãozinha aqui. Não apareceu essas mãozinhas para mim? Ou isso aqui é de pessoal que entrou? Não, isso aqui foi do pessoal que entrou. Então, tem alguns comportamentos que a gente consegue olhar e falar assim, essa pessoa ela está agindo mais pela emoção do que pela razão, né? Por exemplo, sim, fuga, né? Então, alcoólatras, fumantes,
pessoas que elas não conseguem parar em emprego nenhum, já viram? Pessoas que pulam de um emprego no outro e às vezes não é nem para tentar se adaptar, é porque quando a coisa está ficando desafiadora, a pessoa cai fora. Ela começa a tentar Isso. sabotar aquilo. Então, autossabotagem, procrastinação, né? E sempre, geralmente, a decisão emocional ela pode vir envolta por uma decisão que parece racional. Sabe aquela pessoa que a Dulce, acho que a Dulce está aqui, a Dulce que fala bastante sobre finanças. Dulce, dá um alô aí. Aquelas Deu uma pessoas saída que... ali. Ah, tá. Elas gastam enlouquecidamente, aí elas falam que não. Ela fala assim, olha, eu vou manter o meu controle, tal, financeiro. Aí o primeiro pagamento, o salário que ela pega, ela fala, olha, eu vou comprar esse vestido porque eu mereço comprar esse vestido. Não importa que eu tô... Não, eu mereço, porque eu trabalhei um mês inteiro, o vestido custa R$ 500, mas... o melhor pra gente, né? Eu Então, ganho assim, 1.000 e o vestido custa né? 500, mas eu Não, mas eu mereço. mereço o melhor, a gente tem que cuidar da gente antes, não sei do quê. Então, ou então, por exemplo, a bebida, né? Aquelas pessoas que elas falam, não, eu vou beber porque a gente tem que ter vida social, a gente tem que se Uhum. socializar sim, a gente tem que ter os momentos sim e tal. Então, observe que sempre tem uma justificativa racional para um comportamento que a gente vê que nitidamente é comportamento pela emoção, né? E Exato. então, a fuga... Matheus ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Já Então, falei um a tanto. fuga, né? É aquela questão de, eu preciso enfrentar determinado medo que eu tenho, eu preciso buscar terapia para tratar essa fobia, eu preciso fazer determinada coisa, mas eu não consigo avançar porque eu tenho angústia, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho medo, porque pode acontecer isso, porque pode acontecer aquilo, né? Isso, na verdade, não é nenhuma decisão pautada na emoção, é ser escravizado pela emoção, né? E aí vocês podem perguntar assim, mas quando que eu sei que eu estou deixando de me tornar, entre aspas, uma pessoa emocional, né, para uma pessoa mais racional? Então a gente sabe que isso está acontecendo quando a pessoa ela começa a desenvolver o autoconhecimento, que geralmente você consegue por psicoterapia, né? Então é uma pessoa que ela já pensa assim, poxa, eu comprei um vestido semana passada de R$ 300. Eu não preciso desse vestido, na verdade, eu não vou estar fazendo um bem para mim se eu comprar, eu vou estar fazendo um mal para mim se eu comprar, porque eu vou estar piorando a minha vida financeira, eu vou estar estimulando esse hábito nocivo de gastar só porque eu achei bonito, ou só porque eu acho que eu mereço, né? Então, quando você começa, igual o Matheus colocou, a questionar o motivo, né, de você estar agindo daquela maneira. A Dulce colocou aqui, normalmente ocorre por falta de objetivos definidos, mas alguns vieses indicam que atitudes por questões simplistas e até mesmo aleatórias, né? E é exatamente isso. As pessoas são, assim, justificativas tão bizarras, né? Que tem um ar de ser racional e que, na verdade, se você for observar, a pessoa tá o quê? Se sabotando. Ela tá se enganando, né? Ela tá postergando decisões importantes na vida dela, né? Então, geralmente, sabe, você identifica uma pessoa que ela passou de um padrão para o outro quando é uma pessoa que começa a fazer progressos na vida, né? Uhum. Então, poxa, eu comecei a mudar minha qualidade de vida, eu estou comendo melhor, eu estou me socializando de um jeito correto, eu estou cuidando mais de mim, eu estou desenvolvendo bons hábitos, né? Eu procurei terapia, Então, assim, na verdade, é isso que é autocuidado, né? Autocuidado não é você usar a justificativa do vestido de R$ 500, né? O autocuidado é você olhar de fato para o que é importante e trabalhar o reconhecimento emocional, né? Para que a gente não venha a ser um escravo da emoção, né? Para que a gente consiga Exato. dominar, porque a emoção o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente entra em um processo de fuga, enquanto que, na verdade, a emoção ela é uma referência. Toda emoção é um ponto de Uhum. referência. Por exemplo, aconteceu uma coisa aqui agora que fiquei com muita raiva. Como é que eu sei que eu tô com raiva? Quando os meus membros superiores e a minha face ficam mais quentes, vermelhas, né? Eu tenho uma tensão maior nos punhos. Aí eu sei que eu tô com raiva. Então, a raiva é uma referência para entender quais são determinados estímulos no meio
que me despertam aquela emoção. E como é que eu tenho que me comportar frente a ela? É aí que vem o comportamento pautado na razão. Exato. Que tipo de consequência isso vai me trazer? Porque, por exemplo, nessa questão é a raiva. A raiva é geralmente uma expressão de raiva. A pessoa vê que a sobrancelha junta mais, os olhos se fecham, né, encara, né? Justamente por causa dessa expressão facial da raiva, que o pessoal acha que eu sou bravo, ó, tirar óculos. Porque como minha sobrancelha aqui, faz aqui, ó, e tem mais essas marcas e essa barba, aí parece que eu tô encarando o pessoal de cara feia o tempo todo. Mas não é verdade, gente, eu sou gente boa, tá? Relaxa. E aí, quando a gente tá falando dessas emoções, a gente tem que entender, retomando uma coisa que a Aline falou, para frisar, é importante. Não existe esse papo emoção negativa e emoção positiva. Existe funcional e disfuncional, tá? Porque não existe emoção boa. A felicidade demais, que é uma mania demais, vai te lascar. A felicidade menos vai te lascar. A tristeza demais é depressão. A tristeza de menos é uma pessoa que não reflete nada e não tem maturidade, porque é a tristeza que traz a reflexão e o melhoramento. Se eu não estou triste, se eu não fico melancólico, se eu não me fecho às vezes, eu não faço um processo de ressignificação. A raiva, se eu não tenho uma raiva, eu não consigo me defender. Se eu tenho que entrar num combate, eu sou uma pessoa totalmente passiva. Eu não inicio projetos. Então não existe esse papo de emoção ruim, emoção... o que é ruim ou não vai determinar o contexto e a intensidade dessa emoção. É isso que vai determinar. Ela funcional ou disfuncional. É isso que a gente tem que entender. Então, pare de ficar evitando de que a pessoa raivosa, teve raiva é ruim. Não, é bom. Depende do contexto, o que você faz e qual que tem intensidade. Né? A pessoa é triste, melancólica. Não. Tem muitos gênios aí que eram mais tristes. Né? Cada um também vai ter suas emoções mais predominantes. Né? Pode falar. A raiva, inclusive, é um motor. Né? É a raiva, por exemplo, que a raiva ajustada, ela impulsiona a ação. Né? Então, se eu nunca ficasse com raiva, por exemplo, se fosse uma pessoa que não tivesse esse sentimento, eu não teria opiniões políticas, eu não teria posicionamentos políticos, eu não teria opiniões, né, acerca da cultura, acerca de tudo, eu não teria. Eu viveria sempre... Se eu não tenho raiva, eu não defendo a minha causa, eu não tenho meu propósito, eu não fico firme nos meus valores. Isso. Né? E também, a raiva é garantidor de vida. Como assim, Matheus? A raiva serve para você ficar puto e lutar, defender. Por que você vê aqueles vídeos famosos de mãe que foi lá e levantou o avião, levantou o carro para salvar o filho? Ela tava com ódio, tava com raiva, meu filho. Tirou força, sei lá da onde, e levantou. Certo? Pessoas ali que estão sendo atacadas, e sai um negócio, não sei da onde, que vem, é a raiva que... Então, as emoções são essas skills, essas habilidades, esses poderes que a gente tem para determinar... tem padrões determinados de comportamento e servem para alguma coisa. Tá? E voltando a falar um pouco ali de finanças, tá? Minha esposa não pode dizer ainda que ela é e não é, mas é educadora financeira. Quem quiser orientação mais sobre isso pode procurar ela. Mas a educação financeira está muito mais voltado para humanas do que para exatas. Está muito mais voltado para vieses comportamentais de crenças e hábitos do que para números de cálculos, de porcentagem, de juros. Faz parte? Faz parte. Mas o maior problema está aqui. Por isso que existe psicologia econômica. É uma área da psicologia do dinheiro. Tem profissionais especializados nisso. Entendeu? A pessoa pode ser muito boa em fazer cálculo e não conseguir controlar os próprios comportamentos. Exatamente. Entendeu? Então, por que a gente está falando disso aqui na live de razão e emoção, pessoal? Porque a razão e a emoção vai estar totalmente guiando e imperando, decidindo essas suas decisões, principalmente nas finanças. E não se enganem. Vida financeira, situação financeira, é uma das áreas que eu falo que é da saúde mental. Pessoas que estão desempregadas, sem empregos, com crise, passando necessidades, se a gente for até ver lá a pirâmide de Maslow, não vai estar garantindo mais o seu básico, é difícil ter uma saúde mental. Então, educação financeira faz parte da saúde mental. Como educação alimentar, atividade física, e lazer, e assim vai. Entendeu? Então, a gente já está falando bastante tempo, pessoal, sem interagir com vocês que estão aqui, tá?
Talvez não pegou desde o começo, talvez esteja do começo, a gente espera que sim. Uma coisa interessante. Ó, ela colocou aqui, por incrível que pareça, às vezes se cercar de pessoas muito otimistas mais atrapalham que ajudam, e às vezes o barco está afundando e os que estão dizendo que vai ficar tudo bem, né? Então tem que ser equilibrado. E isso é interessante, por quê? Porque a gente tem hoje em dia, né, nessa nova onda aí da cognitiva e tal, da psicologia, a gente tem o costume de pensar que nós devemos nos trabalhar no sentido de sermos felizes o tempo todo. Então, você tem que buscar terapia para você ser feliz. Você não pode ser otimista, você tem que adotar o otimismo como sempre. E, na verdade, não é uma escolha que a gente faz, que a gente controla. A terapia é para aprender a lidar, a aguentar a barra, né? Terapia é para aprender a aguentar a barra. Se existe, por exemplo, o padrão de comportamento pessimismo, ele tem alguma função, tá? Se ele existe, se ele ainda não desapareceu, é porque ele tem uma função. E muitas vezes o pessimista, por ele estar menos inundado de emoções intensas, ele consegue identificar situações que lá na frente vão dar ruim, né? E é lógico que também se cercar só de pessimistas não é uma coisa mais inteligente a se fazer. Sim. Né? Muito provavelmente você vai perder a questão da perspectiva de vida, você vai deixar de ver importância e valor nas coisas. Né? Fazer um parênteses aqui, Aline, que a gente está chamando de pessimista, para a gente deixar o nome mais bonito, a gente pode chamar da pessoa mais crítica, que te questiona, será que é ou não? Pode ser. Lógico que a pessoa pessimista naquela questão patológica de disfunção cognitiva, mesmo de filtro negativo, que aí já é um sinal de depressão, ansiedade e tal, não vai dar errado, nada dá certo. Tem evidências de que vai dar tudo certo, mas ela está falando que não vai dar certo. Aí é disfuncional. Essa pessoa, na verdade, ela não vai te ajudar. Você que precisa ajudar ela de uma forma. Se não está possível, você tem que se distanciar e mandar algum reforço. Não dei conta, vai lá. Entendeu? Mais ou menos assim. Mas a pessoa que é pessimista no sentido que ela tem esse controle, mas é mais crítica, será que você está certo disso? Não. Isso é bacana. Vamos reavaliar. Pessoa que só incentiva, não, vai dar tudo certo, maravilhoso, gostei, não, tá tudo lindo. Eu tô lascado se for uma pessoa assim, porque eu, quando vou produzir algum conteúdo e tudo mais, eu tenho erro de português para danar. Eu acho que eu tenho até uma disgrafia, que é a prima ali da dislexia, né? E se eu for uma pessoa que só passa a mão na minha cabeça, tá tudo lindo, assim vai. Agora, se eu preciso de uma pessoa que me pega no pé, a Aline, em muitos trabalhos mais sérios, eu tive que ajuda da Aline, porque ela é 300 bilhões de vezes melhor que eu nisso. Se tá tudo lindo, eu tô lascado, porque vai ter um monte de erro. E erro de tudo quanto é tipo, vocês fala assim, nossa, nem parece psicólogo, parece um aluno da quinta série. Sou eu, gente. Estamos melhorando, mas é assim que a banda toca. Tá? E o Matheus tocou então, nesse assunto. Pode só um falar. adendo, Matheus. Na maioria das vezes, as pessoas que tomam decisões muito pautadas no lado emocional são pessoas que elas têm uma distorção da própria imagem, não no aspecto físico, mas uma distorção do que elas mesmas são. Né? Então, por exemplo, eu só fujo de tudo, eu não consigo enfrentar os meus problemas, eu não consigo racionalizar, porque eu acredito que eu não sou bom o suficiente para isso, que tudo que eu fizer vai dar errado, né? E eu não posso procurar ajuda porque eu não vou conseguir ajuda, porque ninguém vai querer me ajudar. Então, geralmente, se você for observar, se você entende que você é uma pessoa que age muito pela emoção, verifica quais são os diálogos internos que você tem na sua cabeça. Né? O que você fala para você mesmo? Que tipo de coisa você fala para você mesmo? E aí vai dizendo para nós, pessoal, se vocês estão concordando com isso ou não, tá fazendo sentido para vocês esse conteúdo, ou não. Né? Porque a gente não é o detentor da verdade, o que a gente falou aqui não é o tabatelado, não. Tem muito embasamento científico, tem, a gente leu, estuda sim, mas até os estudos também vão melhorando, tá? E aí vocês podem questionar fatos, na verdade fatos não tem como ser questionados, você pode questionar a nossa opinião, mas os fatos são fatos, né? Então, vamos analisando aí para vocês, lembrando que no final a gente vai trazer uma técnica para ajudar vocês a aplicar tudo isso que a gente está passando aqui para vocês. Então fique até o final. Tá? Chame mais pessoas também para pegar a técnica. Se a pessoa só pegar a técnica, pode ter certeza. Não pegou a live. Não vou chamar, já passou tão tempo. Pode chamar, porque lá no final a técnica vai ajudar. Então lembrando chama que a aí. live não fica salva.
A live não vai ficar salva. Chama aí a esposa, irmão, pai, mãe, amigo próximo, sócio, não sei, tá? Alguém aí que faça sentido para você, que você goste. Né? Tome uma ação emocional agora. Pense, na verdade é emocional e é racional. Pense na pessoa que você gosta, que você vai fazer bem para ele, mas que isso vai trazer uma consequência positiva talvez para vocês dois, não só para você. É uma decisão boa que você vai estar tomando. Primeira decisão boa depois da live, quem sabe, né? Ou durante. Então, pessoal, é isso. Tem até um documentário não, é um curta-metragem da Pixar, eu não sei se, acho que tem no YouTube, chama Mente e Coração, Mente e Corpo. É uma animação que a pessoa vai acordando de manhã, né, o cérebro tá lá guiando as coisas, aí tem que trabalhar, e o coração tá querendo ir pra praia, o cérebro tem que trabalhar, ele vai trabalhar, e aí o coração vai ficando triste. No resumo da ópera, no final, mostra justamente isso. Você só ser racional demais, vai dar ruim. E você deixar a emoção fazer o que quiser, também vai dar ruim. Lá ele vai encontrando um equilíbrio, que é importante dosar. É importante a gente sair da obrigação do trabalho e ter momentos de lazer, de ócio, coisa que a gente vai até falar futuramente, porque isso faz parte do processo. Então ficar numa coisa demais, numa cobrança demais, sinal de alerta. Então se avalia aí. Será que você está... Eu vou até usar um termo bitolado. Está bitolado demais em alguma coisa? Fixado demais em alguma coisa? Em um projeto, em um relacionamento, num trabalho? De uma forma que a razão está te cegando? Ou que a emoção está te cegando? A gente tem que trazer essas duas realidades para conversar, porque elas funcionam bem juntas. Não cai no senso comum de que tem que separar e que uma reprime a outra. Não. Elas funcionam bem juntas. Uma é a mão direita, a outra é a mão esquerda. Na verdade, nem o pé. Um pé direito, outro pé esquerdo. Tem como andar só com um? Tem. Só que você tem que arrumar uma muleta, alguma bengala, alguma coisa para substituir a falta. Ou seja, com um pé só, é difícil andar. Via de regra, se a pessoa tem um pé só e não consegue nada, vai para a cadeira de roda. O pé não funciona mais. Entendeu? Então, pense nisso. Aí, ó, meu pai chegou agora também. Oi, pai, ó, aqui, ó. Tá sua Apoio mãe, tá meu pai. Tá chegando. Eles acabam sempre esquecendo. Tem o manda lá e eles acabam esquecendo. É normal, faz parte. Tá? Entrou mais gente chegou aqui. Pra pegar a dica. Chegou para pegar a dica. Nina. Tá bom, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? A gente está acreditando que sim. Tá? O que está ajudando? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode aproveitar para tirar a dúvida agora. Vocês estão diante de 2 psicólogos, tá? Excelentes, por sinal. Bato no peito, tenho certeza de falar isso, sem medo na minha consciência, tá? Então, quais as dificuldades que vocês têm aí para tomar decisão? Se você achar, não, Matheus, eu percebi que eu sou muito emocional mesmo, sou impulsivo, faço as coisas e depois me arrependo, o que eu faço? Entendeu? Lógico que diquinha por diquinha é difícil, a gente tem que pisar em ovos, ter cautela. O melhor é entender o contexto como um todo, porque aquilo que você identifica como problema, na verdade, é só um sinal e o problema é outro, tá? Mas com certeza tem coisas que já podem ajudar, independente da situação. Sim. Oi, Nina. Seja bem-vinda. Nosso objetivo, o que nós esperamos, né? Que vocês saiam daqui um pouquinho mais conscientes do que quando vocês vieram. Mas conscientes em que sentido? De treinar um pouquinho o autoconhecimento, né? Então, vocês começaram treinando o autoconhecimento quando vocês disseram aqui no início, eu ajo mais emocional, eu sou mais racional. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? Então, qual que é o nosso propósito aqui? Né? Estimular justamente o autoconhecimento. Né? Como que eu tenho me comportado? Será que eu estou sempre agindo da mesma maneira diante das situações? Estou tentando buscar resultados diferentes, agindo sempre da mesma maneira? Uhum. Como que é o meu padrão? Quando eu estou com raiva, eu grito, eu surto, né? Eu ofendo, eu tento extravasar aquilo para me aliviar, mas depois fica aquele peso na consciência, né? Ai, falei uma coisa que machucou o outro, né? Porque a gente sabe que uma emoção, ela dura segundos, né? Tanto que a gente pode sentir um mix de emoções ao mesmo tempo. Só que o que fica é a consequência do nosso comportamento, né? Então, assim, como que eu tenho lidado, quais são os meus padrões, tá? E buscar formas alternativas mais funcionais de agir diante daquilo. Então, eu consigo, por exemplo,
obter um resultado melhor? Vamos supor pessoas que têm dificuldade de ter conversas difíceis, né? Ter conversa difícil com o marido, com o namorado, com a mãe, com o filho, né? Então, sempre que eu preciso ter uma conversa difícil, falar eu já quero me de vítima, eu já quero deixar outra pessoa mal. Então, como que eu tenho me comportado diante das situações que são difíceis para mim, né? E quando a gente consegue identificar e falar, não, eu acho que eu posso melhorar um pouco, trazer qualidade de vida para os meus relacionamentos, para a minha vida, para a minha saúde mental de modo geral, isso é muito gratificante. E uma das formas mais interessantes de alcançar isso é através da psicoterapia. Porque qual que é o papel do psicólogo dentro desse contexto? O papel do psicólogo é te conduzir, né, a entender quais são as disfunções na sua vida. Muitas vezes a gente não consegue alcançar isso sozinho, porque a gente não tem preparo para entrar dentro de nós mesmos, né, no sentido de buscar essas situações e trazer alternativas e soluções e testar, né, e propor novas experiências. Então o psicólogo ele vai ser esse guia, tá? Então se você nunca passou pelo processo de psicoterapia e tem vontade de passar, nós sugerimos fortemente que vocês procurem, né? Tem dois aqui a pronta entrega para vocês, ó. Center Physio tem e eu dois até falo o seguinte, então... que as pessoas têm, às vezes, medo e receio de ir para o psicólogo. É uma questão cultural, mas eu acredito profundamente que é porque o psicólogo é um encontro consigo mesmo. Não é com a gente. E as pessoas têm medo de si mesmo, de encontrar coisas, mexer em coisas que elas não querem lidar. Então acha melhor colocar debaixo do pano, fingir que não existe, apagar como se fosse possível, né? Só que isso vai acumulando, 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 chega uma hora que, se você não resolveu, a sua mente resolve. Ela dá o pane. E acabou. Ela te esgota, vai para depressão, vai para ansiedade ou qualquer outra coisa. Nenhum transtorno mental vem do nada. E estudos mostram que não é porque você tem o gene para ter uma ansiedade, um bipolar, uma esquizofrenia, uma depressão, que você vai ter. Os fatores sociais ambientais são muito mais determinantes para esse gene ser estimulado ou não. Entendeu? Então isso é muito importante. Então a gente vai partir aqui agora para passar para vocês a técnica. Seguinte, pessoal, essa técnica ela é muito mais efetiva se você escrever. Por quê? Ela vai identificar qual é o seu padrão de pensamento. Porque todos nós temos padrões de pensamentos. Se a gente for entender, quase toda vez que a gente pensa em uma situação, a gente está pensando razoavelmente igual. E às vezes esse padrão pode ser bom ou não, de funcional ou disfuncional. Então a gente tem que identificar isso. Então o melhor é escrever, fazer o registro. Porque aí com o tempo você vai olhando, vai analisando, vai vendo que progrediu ou não progrediu, tá? E até a regulação emocional também. Então, mas tem que escrever, eu não gosto, e muita gente não faz por causa disso. E deixa de ter o resultado, tá? Ela funciona e tem resultado mentalmente? Tem. Mas partindo daquele princípio que a emoção é mais forte e ela é mais impulsiva, fazer mentalmente é muito mais trabalhoso e muito mais difícil. Porque na hora da emoção, dificilmente você vai se lembrar dessa técnica, porque é a emoção que vai mandar. Então eu escrevendo é uma forma de eu ativar mais utensílios, gatilhos, instrumentos para eu fixar como se fosse abertura de portais para a realidade racional, que eu tenho que fazer o exercício e eu vou fazer. Já é uma prática para fortalecer a racionalidade. Então é um exercício que você vai anotar, fazer uma série de questionamentos, a gente vai passando aqui para vocês, vai anotando aí as perguntas, o que você tem que responder. Primeiramente, qual é a situação? Analise a situação que você se encontra, a situação problemática, a situação que você quer resolver, tá? A situação que está te trazendo alguma angústia, analise a situação, descreva. Quero passar no concurso e não consigo. Conversar para iniciar um relacionamento, conversar para terminar um relacionamento, ir na casa da minha mãe, escutei um xingamento de um chefe, não sei, é uma situação.
Escreva e pense na situação. Tá? Depois da situação, identificar esse contexto, porque a situação vai ser o contexto, você vai ver o que você pensa, qual é o seu pensamento. Pensamento, pessoal, para ajudar a definir isso, porque tem muita gente que tem dificuldade, porque quando fala assim, o que você pensou, né? Mistura sentimento com pensamento, né? Pensamentos são frases ou imagens. Então, se a sua definição é uma frase ou uma imagem, é um pensamento, tá? Eu me senti como se tivesse abandonado. É um pensamento, não é um sentimento, tá? Sentimento é de abandono. Abandono é sentimento. Agora, eu me senti sozinha. Eu achei que eu estava sozinha. Pensamento de sozinho, uma imagem de sozinha. Esse é o pensamento. Tá vendo que é difícil separar, mas a gente tem que fazer essa mínima separação didática. Então você vai anotar o segundo passo, o que você pensou, tá? Depois, terceiro passo, estamos lá para o terceiro passo. O que você sentiu, qual foi a emoção ou sentimento, tá bom? Então a raiva, tristeza, ódio, vergonha, ansiedade, temor, dó, pena, compaixão. Então você vai anotar. E depois de anotar, você vai dar uma intensidade. Tá bom? Você pode usar ou de 0 a 10 ou de 0% ou 100%. Você vai dar uma intensidade. Por quê, Matheus? A emoção, o passo de escrever ali o pensamento é para você identificar depois o seu rastro de pensamento para ver qual é o seu padrão. A emoção, em você colocar essa proporção, é para você identificar se essa emoção está diminuindo a sua intensidade ou se está aumentando. Em quais situações que ela é mais forte e quais situações que ela é mais alta. Tá? Então, beleza. A gente já falou situação, pensamento, emoção. Agora vai começar os questionamentos. Tá? O 4. Quais fatos que você tem que esse pensamento é verdadeiro? Qual fato que você tem que esse pensamento é genuíno? O que você ganha pensando assim? O que você perde pensando assim? Você vai colocar na balança quais são os prós e os contras. Tá bom? Você já vai começar a se questionar. Vai questionar a emoção. O que essa emoção pode me levar a fazer? O que eu faria com essa emoção? Tá bom? Então você está identificando. O que eu ganho pensando assim? Quais são as consequências? Quantos por cento que esse pensamento é verdadeiro? Será que eu não estou validando outra coisa? Será que eu não estou deixando de considerar algum fato? Se atente muito aos fatos da situação. Por exemplo, eu não vou passar no concurso. Qual prova que você tem que você não vai passar? Você está estudando? Você se preparou? Você já tirou boas notas em outros concursos? Então, como assim não vou passar? Quais são os fatos? Os fatos são que você tem uma grande chance. Entendeu? E assim vai outros exemplos. Então, quais são os fatos? Beleza? E depois de você identificar, né, quais são os fatos do pensamento, o que essa emoção poderia te levar, você vai pensar o que eu poderia me comportar diferente. Eu poderia pensar diferente? Como que seria o pensamento diferente? Eu poderia me comportar diferente? Como seria o comportamento diferente? Que aí vai ser o gatilho da mudança. Então esses são os passos. Recapitulando. Situação, identificar o pensamento, qual emoção, questionar o pensamento, quais fatos você tem que isso é real, o que você ganha pensando assim, identificar, racionalizar a emoção, o que essa emoção está te trazendo, como você se comportaria com ela, o que ela te levaria a fazer, e o sexto e o último, o que você poderia fazer diferente, sentir diferente, pensar diferente, se comportar diferente, que é a mudança. Então são esses 6 passos. Tá? Entenderam? Cri, 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 cri. Entenderam, pessoal? Mais especificado que isso, impossível. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tá? Essa parte também é muito associada à técnica da balança que a gente usa. É bem popularmente conhecida a técnica da balança. Escreve no papel. O que eu ganho se eu fazer essa decisão? Eu quero me mudar de casa. Tá, quais são os prós e os contras? Depois você pode colocar intensidade. Por exemplo, o pró é que eu vou ficar longe da minha família. O contra, na verdade, ficar longe da família pode ser positivo ou negativo, depende para você, né? Aí vamos dizer assim, vamos dizer que é negativo. O quanto que isso é negativo, de 0 a 10? É 10, é muito forte para mim. O quanto que isso é positivo? Não, é totalmente importante, é 10. Então você vai colocando esse crivo. Aí depois você faz essa balança, tá?
Será que o que está mais pesado é o lado positivo ou o lado negativo? O lado de prós ou o lado de contras? Se você está disposto e vai aguentar lidar com os contras, beleza, porque com o positivo, filho, você não precisa se importar. O que é positivo vem fácil, a gente aguenta fácil. Atenção é nos contras. Você vai conseguir ter responsabilidade de lidar com os contras? O positivo está mais forte? Manda bala. É uma técnica da balança. O que você não entendeu, pai? Meu pai falou que não entendeu. Agora tem que entender alguma parte da técnica, a técnica como um todo. E depois o quê? E depois da técnica? Depois a decisão. E depois da decisão, exatamente. Depois de aplicar essa técnica, você vai aprender a decidir melhor, a validar o seu pensamento, a validar a sua emoção, identificar qual é o seu padrão de pensamento, identificar qual é o seu padrão de emoção, e assim você vai ter mais autoconhecimento, mais domínio e controle sobre você. E aí as suas decisões vão começar a ser melhores, com mais chances de resultados melhores. Entendeu? Então não é uma técnica mágica. Nossa, apliquei, vai ter uma... Matheus falou que vai dar certo. Não, não posso te garantir isso. Tá? Mas quanto mais fazer, mais praticar, igual academia. Quanto mais levantar, mais hipertrofia. Tá? Então quanto mais você praticar isso, mais automático esse processo vai ficar. Mas eu oriento. Comece fazendo escrito. Vai lá, passinho por passinho, esses 6 passos. E vai escrevendo. Quando estiver muito automático, você já sabe, cada um quando passa de score salteado, isso vai fluindo mentalmente. Tá? Parece simples na teoria, na prática é complexa. Porque a gente vai procrastinando, não aplico escrevendo, vou fazer mentalmente, eu esqueço de alguns passos, eu esqueço de fazer, e aí depois eu quero jogar a responsabilidade, a culpa, para a técnica, para o profissional. Não funciona comigo. Não... Que aí volta lá na primeira live de autorresponsabilidade. Não funciona ou eu não apliquei corretamente, não levei a sério, não dei importância. Tá? Então, isso é importante. Tá bom? Pessoal, fez sentido para vocês? Fala aí com a gente. Entenderam, não entenderam? Não deixa nós no vácuo, não. Como que a gente vai saber se está ajudando vocês? Enquanto vocês não respondem, a gente vai agradecendo a presença de vocês. Lembrando, a gente convida também, pessoal, a Aline está aqui no perfil da Center Físio, tá? Ali de Rolim de Moura. A clínica tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, tem esteticista, tem tudo para cuidar da sua saúde como um todo, tá? Então siga o perfil, tem vários conteúdos sobre os campos de conhecimento que gira ali em torno da clínica, tá? Siga o perfil também. E se quiser procurar a gente, pode ir lá na Center Físio, pode entrar em contato. Eu atendo lá, atendo online também, atendo aqui em São Miguel, tá bom? Então, é muito importante vocês, isso que a gente está falando, porque está deixando disponível o acesso a vocês, tá? Qualquer orientação também pode procurar a gente. A Jaque colocou aqui que fez muito sentido para ela, mas que realmente é difícil pôr em prática. Então, gente, e olha só que interessante, essa é a ferramenta que a gente tem enquanto psicólogo, porque como é que a gente trabalha com saúde mental, né? A gente não faz intervenção com medicamentos. Então, assim, o processo terapêutico não é como você tomar um medicamento que depois de determinado tempo aquilo vai começar a fazer um efeito. Né? Você sabe que vai fazer um efeito. Né? O que acontece? A terapia, ela é justamente o indivíduo enfrentando as situações, passando por um processo de experimentação para saber o que serve para a vida dele, o que não serve, o que funciona, o que não funciona. Né? Então, assim, eu conheço muitas, né, pessoas que pagam para fazer o procedimento terapêutico e a gente passa as nossas atividades, as tarefas de casa, a pessoa, eu não fiz, não consigo, não dou conta, por exemplo, fazer mindfulness, meditação, eu não consigo, eu não tenho tempo. Só que às vezes tem tempo para ir num psiquiatra para ter que tomar um remédio, para gastar dinheiro com medicamento, né? Então, assim, é a ferramenta que a gente usa e depende muito querendo ou não, da iniciativa de cada um de colocar aquilo em prática, né? Nina, querida... Eu até encerro o seguinte. Tem uma frase de Alfred Adler. Lembre dessa frase. Ele diz assim: siga o seu coração.
mas leve o seu cérebro junto. Entendeu? Ou seja, a emoção vai te guiar, mas você tem que ter a razão. Siga seu coração, mas leve o seu cérebro junto. Tá? E aí essa parte ali falou do contexto terapêutico, eu falo assim, não quer economizar, né? Porque terapia é caro, não quero fazer. A possibilidade maior é de depois você ter um gasto maior com médico, psiquiatra e psicólogo. Entendeu? Então, uma visita ali acolá, umas intervenções periódicas em temas específicos que estão gerando grande angústia, ou para se autoconhecer, ou para melhorar uma habilidade, é melhor. Prevenir é melhor do que remediar. E aí eu sempre brinco com meus pacientes, porque as primeiras sessões, a gente parece mais policial do que psicólogo. É muita pergunta, porque eu falo o seguinte, a gente está cuidando da psique, da mente. Não tem um exame para mandar, faz esse exame de sangue que eu quero ver suas vitaminas, seu colesterol, triglicerídeos e mais alguma coisa. O nosso exame é pergunta. Esse exercício é praticamente um exame. Eu vou identificar quais são as emoções mais fortes em você, ou seja, como está a sua imunidade. Eu vou identificar como que é o seu nível racional. E é com base nisso que eu vou intervir. Entendeu? Então, sem esse recurso, a gente fica sem ferramenta. Esse é um recurso de diagnóstico e de intervenção. É os dois. Tá? Agora, sem isso, não tem como a gente intervir. A gente não lê mente. Né? A gente se esforça, faz graça às vezes, mas a gente não lê mente. A gente precisa da comunicação e esses recursos terapêuticos precisa da ação para eles acontecerem. Tá bom? Então, esse é o nosso exame, essa é a nossa intervenção, por isso que é importante fazer. E eu até falo o seguinte, eu dou o desafio para vocês aplicarem na sua vida isso daí, e no mínimo, em uma semana, não posso dizer, resolveu todos os seus problemas, não, mas em uma semana você vai estar muito melhor. Se em uma semana você fazer no mínimo 3 vezes por semana um RPD, que isso aqui é o RPD, né? Registro de pensamento disfuncional, você vai tomar decisões melhores, você vai ter mais consciência sobre você vai se questionar mais as situações, vai ter muito mais domínio. Tenho certeza, depois você pode chegar aqui no perfil da Centerfis, no meu perfil, na Aline, e falar, olha, teve resultado de fato. Eu desafio você, o ser humano gosta de desafio, né? Eu desafio a sua capacidade, aplica, que tu vai ver que vai ter melhora. Se você aplicar certinho, é impossível não ter. Entendeu? Então, é totalmente possível ter esse resultado e isso é muito importante para a sua vida. Agora, quem define o valor, a importância, o grau disso, de relevância, a sua própria saúde mental, do seu autocuidado, é você. Nossa função, eu acredito que a gente está cumprindo bem, fez um bom conteúdo e ajudou vocês. Nina, um beijo, saudade, querida. Você tá roubando meus amigos, Aline? Não, sou amiga dela já há muito tempo, muito então tempo. Então eu que roubei amiga sua, então? Foi. Ai. Aí ela fala, não briguem por mim, eu gosto dos dois. Então é isso, pessoal. A gente está se despedindo aqui de vocês, tá? Espero que tenha trazido algum resultado. Obrigado por vocês que estão aqui, que ficaram aqui até o final. E é isso. Sigam, né? Pode ficar à vontade, quem não me segue, siga aí o meu perfil, Matheus Moraes Psicólogo. Sigam aí o perfil da Centerfísio. E pode procurar ali a Aline Fernandes e seguir a Aline também. Fernanda. É Martins Fernandes? É Martins Fernandes ou Fernanda Martins? Fernanda Martins, Aline, né? Fernanda Martins. Isso, Fernanda Martins. Então é isso, pessoal. Boa noite, até semana que vem. Segunda-feira que vem tem live de novo, tá? Chama os amigos e bora ficar aqui com a gente. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Beijo. Tchau.